Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são as principais extensões que você obrigatoriamente tem que ter instaladas no seu VS Code para você ser extremamente produtivo no seu trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Bora lá? A primeira extensão muito interessante aqui para a gente que trabalha com React é uma que chama AutoClose Tag. Então se a gente der uma olhadinha aqui no menu de extensões, é essa primeira aqui. E essa tag ela é muito legal quando a gente trabalha tanto com HTML ou componentes React. Então muitas vezes a gente está trabalhando com algum componente e ele sempre... E o que essa extensão vai fazer aqui para a gente? Ela sempre vai adicionar a tag final para a gente fechar a tag. Por exemplo, o que significa? Aqui ó, eu só coloquei a div e no momento que eu terminei de colocar ela, ela preenche com a div a outra tag que automaticamente fecha ela tranquilamente. Então é uma tag bem simples, é uma extensão bem simplesinha da gente utilizar, mas que facilita muito a nossa vida no dia a dia aí quando a gente está desenvolvendo. Ó. A gente vai fazendo e ela vai colocando a tag de fechamento. Parece coisa simples, mas ajuda muito. Seguindo aqui no esquema de tags, nós temos a nossa segunda, que também é relacionada a tags HTML, que é a Auto Rename Tag, que como o próprio nome já diz, quando a gente troca uma tag aqui, por exemplo, a tag de div do HTML aqui, se eu trocar e essa extensão não tiver instalada, o VS Code ele não vai mudar o de baixo, né, o correspondente a ele. Então, por exemplo, se aqui eu trocar simplesmente de div ou colocar uma session, por exemplo, olha que legal, ele troca tanto tanto a tag de abertura quanto a tag de fechamento. Então ele é capaz de identificar onde inicia, onde finaliza e fazer a atualização automática, né? Esse auto rename tag aqui que também ajuda bastante aqui no nosso trabalho com HTMLs no geral. Serve para componentes React também, sem problemas, ó. Funciona perfeitamente. A próxima é uma extensão que eu gosto bastante. Ela chama Bracket Select. E essa Bracket Select, essa extensãozinha aqui, ela identifica conteúdos que estão entre chaves, colchetes, aspas. Então, basicamente, ela nos ajuda a selecionar textos e conteúdos. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser selecionar toda essa div aqui em HTML, no caso de JSX, eu posso pressionar, se você tiver no Linux ou Windows, é o Alt A, ou se você tiver no Mac, é o Option A. E ele vai selecionar o conteúdo que está entre as chaves aqui para vocês. Então, olha que legal, eu vou apertar Option A e ele seleciona tudo aqui para mim. E se eu tivesse mais tags, ele faz o valor automático aqui dele. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse um use state aqui qualquer. E se eu falasse assim, ó, esse state é, esse state é tal coisa, se não é tal coisa. Nesse caso aqui, olha que legal. Eu posso colocar um texto qualquer aqui, um outro texto qualquer aqui. E se eu apertar Option A ou Alt A, dependendo do sistema operacional que você tiver, eu seleciono só o texto. Se eu apertar de novo, eu vou selecionar as strings juntas. Se eu apertar de novo, ele vai até bater nas tags. Se eu apertar de novo, ele seleciona as tags juntos. Se eu apertar de novo, ele seleciona todo esse conteúdo. E se eu apertar de novo, ele seleciona junto com o parênteses. Então, é uma mão na roda aqui para a gente selecionar entre arrays também. Ó. Por exemplo, ele consegue selecionar os dois. Então, é um atalhozinho muito simples, mas que ajuda demais aqui no desenvolvimento do nosso código. No dia a dia, ele dá muita agilidade. Uma outra que eu gosto bastante é uma que chama Change Case. E essa extensão aqui, ela basicamente serve quando a gente utiliza quando a gente quer fazer modificações na string. Né, que nós temos diversos tipos de cases, né? Tem o Pascal, o Camel Case, o Snake Case, enfim. Tem vários tipos. Então, vamos supor, para a gente ilustrar de um jeito fácil, que a gente tivesse um text aqui qualquer, pode ser um Hello World mesmo. O Hello World aqui ele tá o que a gente chama em title case, né? Que todas as primeiras letras estão em maiúsculas separadas de espaço. Então o que eu posso fazer com essa extensão? Usando a anterior do Bracket Select eu consigo selecionar o meu texto, apertar, se você tiver no Windows ou Linux, Ctrl Shift P, se você tiver no Mac, Command Shift P, e ele vai aparecer aqui para mim. Eu consigo digitar aqui, ó, Change Case e escolher entre todos esses tipos aqui de cases para trocar as minhas letras, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar isso daqui no Pascal, eu consigo muito fácil, ou se eu quiser colocar isso daqui no Camel Case, né, que é o padrão que a gente usa ali para escrever hooks, se eu quiser transformar isso daqui em Snake Case,
Então eu consigo ir alterando aqui de modo bem simples. Quando a gente usa um texto só, a gente não consegue ver o full potencial disso daqui. Mas quando a gente tem N textos, vamos colocar aqui, ó, fake texts aqui, ó. Quando a gente tem muitos textos, peraí, gera aí para mim, Copilot. Vamos lá, quero gerar coisas aleatórias aqui, ó. Então, quando a gente tem muitas coisas diferentes aqui, independente do que elas sejam, vou pegar mais uma aqui, Lorem Ipsum. E vai. Tá bom assim já. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 strings. Imagina que você precisa trocar todas elas para um padrão diferente. Pô, agora tá como Snake. Você pegou os métodos e esses métodos estão com o tipo de Camel Case. E eu preciso trocar para o Pascal Case. Então a gente pode usar aqueles operadores do próprio VS Code, que é os múltiplos inputs, né, os múltiplos cursores. Selecionar todos eles agora, a gente aperta o nosso Option A lá do Bracket Select, o Ctrl Shift P, o Command Shift P, e fala assim, ó, me transforma tudo isso para Pascal Case, ou me transforma tudo isso para Snake Case, ou me transforma tudo isso para Title Case. Então eu consigo modificar quantas strings eu quiser de forma automática e muito rápido, muito simples. A próxima extensãozinha aqui que eu acho bacana a gente comentar, se você usa Discord ultimamente aí, tá bem alto o Discord, principalmente para trabalho aqui na PenseApp a gente utiliza todo mundo, é a extensãozinha de Discord Presence, que você instalando ela parece como se você estivesse jogando no VS Code, né? Então se a gente abrir o Discord aqui hoje, você vai ver que ele vai conectar com a minha extensão e vai aparecer lá no meu perfil que eu estou, entre aspas, jogando VS Code. E deixa eu ver aqui se vai aparecer. Olha aqui que legal. Então vai aparecer aqui no meu nome que eu estou playing VS Code. E aqui mostra até o arquivo que eu estou mexendo, né? No caso aqui é o Untitled One, que é o arquivo que eu acabei de criar aqui para a gente fazer os nossos testes. Então você consegue mostrar para todo mundo que você está, além de mexendo no VS Code, em qual arquivo você está trabalhando. A próxima extensãozinha que eu acho essencial aqui no mundo do desenvolvimento para a gente ter é a extensão do Docker. Essa extensão ela é perfeita, que ela integra o VS Code com o Docker de forma colossal. E basicamente é só da gente instalar ela, a gente não precisa fazer mais nada. Vem parar aqui na nossa lateral um menuzinho de Docker. E aqui a gente consegue gerenciar os nossos containers, as nossas imagens, os nossos registros, tudo por aqui, inclusive volumes e tudo mais. No caso, eu vou até mostrar um exemplo aqui pra gente, ó. Eu vou subir essa minha API aqui que está em Docker hoje. Só de eu fazer tudo pela interface do VS Code, ó, eu vou startar meus containers aqui, eles já estão rodando e só de eu clicar o botãozinho direito, eu consigo ver os logs desse meu container, eu consigo dar o attach aqui nele para entrar e poder digitar comandos dentro do meu container Docker. Então é uma extensão fundamental se você utiliza Docker, você não pode não usá-la. A próxima aqui, ó, é uma extensãozinha relativamente tontinha, mas que no dia a dia aqui a gente que é brasileiro ajuda muito, que é gerador de CPF e CNPJ. Então vira e mexe a gente está trabalhando com cadastros, a gente precisa ter algum texto mocado, você pode apertar simplesmente, vou te mostrar aqui primeiro, né? Colocando aqui gerador de CPF, ó, vai trazer a extensãozinha, é essa primeira aqui que eu utilizo. Lembrando que todos os links vão estar na descrição desse vídeo, tá? Então, mas olha que legal, imagine que a gente está fazendo um mock de um usuário aqui para a gente utilizar na nossa aplicação. Então, beleza, user mock. E a gente vai fazer aqui, tem o nome dele, que é João, e por aí vai, né? O e-mail que é joão@penseapp.com.br e a gente está continuando fazendo o nosso mock aqui. Vai chegar em alguma hora que a gente vai precisar fazer o nosso CPF. No caso aqui, ó, pode ser que o Copilot é inteligente, ele até gerou algo, talvez seja válido para a gente. Mas apertando Ctrl Shift P ou Command Shift P no Mac e digitando aqui, ó, gerador, a gente consegue gerar tanto um CNPJ quanto um CPF. Então, se eu simplesmente colocar um gerar CNPJ aqui, ele aparece um CNPJ com pontos já validado para mim. Vamos lá. Ou o CPF, que eu consigo simplesmente vir aqui, ó, gerador de CPF, gerar CPF, ele me gera um CPF válido. Então é uma coisa que no dia a dia ali a gente pode acabar utilizando para fazer alguns testes e quebra bastante o galho, né? Não precisa ficar procurando na internet um site que faça isso para a gente.
Próxima extensão, sim, é simplesmente a melhor extensão que já fizeram na face da Terra, é o GitHub Copilot. O GitHub Copilot hoje ele se encontra em beta e está no modo beta, vamos dizer assim, né? Poucos usuários têm acesso a ele, então se você quiser, você precisa se cadastrar na fila dele, ó. Ele tem o sign up aqui no Technical Preview para você se cadastrar com o seu GitHub e poder ter acesso. Mas essa extensão é maravilhosa, ele tende a ser o seu copiloto aqui enquanto está desenvolvendo um código. Então ele tenta sugerir coisas que podem ser úteis para você, ó. Olha que legal. E ele vai, conforme você vai indo, ele vai sugerindo códigos, né, que ele julga que é importante. Então olha que legal, a gente, só de fazer o nosso user mock aqui em cima, ele já sugeriu de mostrar um H1 de PenseApp e um nome com um nome pegando aqui do usuário. E você que está na escola ainda, você pode até fazer alguma coisinha no sentido de, o professor passou uma lista de exercícios para você, geralmente eles passam o desafio escrito em texto, né? Ficou uma dica aí, vocês podem colocar aqui, criar um arquivo do tipo JS, JavaScript, e colocar aqui, ó, por exemplo, cria uma função, ele até sugeriu o nome da minha função, né? E beleza, só de você colocar um comentário e começar a preencher ela aqui, ó, ele vai sugerindo os autocompletes para você, ó. Olha que legal, a função está pronta. Agora, por exemplo, ó, crie uma função que some 2 números, por exemplo. Então, ele criou uma função chamada soma no 1, no 2 e retorna um no 1 e um no 2. E ele consegue entender o contexto do seu código, o que está no seu Ctrl+C, o que está no Ctrl+V, ele escaneia o projeto, ele usa uma inteligência artificial muito avançada para gerar soluções e alternativas que, sinceramente, a gente fica surpreso de utilizar essa extensão de tão boa que ela é. Parece que ela consegue ler o que está na nossa mente, assim, ela é uma extensão fantástica, assim, recomendo para todo mundo que conseguir fazer inscrição lá no preview. A próxima é uma extensãozinha aqui que você que trabalha com JavaScript e TypeScript é obrigatória de ter também, que é a própria JavaScript e TypeScript oficial da Microsoft. Isso daqui ela vai possibilitar que seu código tenha os autocompletes e tudo que te ajude a desenvolver na linguagem do JavaScript. Então, você não pode desenvolver JavaScript ou TypeScript, mexer com React ou qualquer outra biblioteca ou framework sem utilizar essa extensão. Ela é um pré-requisito para todo mundo que está trabalhando com JavaScript. Então, podem instalar que ela é muito útil. Seguindo aqui, tem uma extensãozinha que eu gosto bastante, que ela chama Jump. Então, cada um configura um atalho diferente, né? Ele não vem com um atalho padrão, mas a gente pode usar o Jump Line Mode ou o Jump Word Mode. O Jump Line, olha que legal, quando a gente seleciona aqui, ele coloca múltiplas letras. Então, por exemplo, se eu quiser isso eu consigo trocar de linhas ou lugares sem mexer no mouse. Por exemplo, o meu cursor hoje está aqui. Se eu quiser trocar e acessar essa linha aqui, ó, podem ver que está escrito AF. Então, só de eu usar o Jump, eu consigo apertar o AF e o meu cursor vem parar nessa linha. E ele também tem o Jump Line, que é o Word Mode, né, que daí eu consigo pegar por palavras. Então, ele coloca quais letrinhas eu coloco para clicar em cada frasezinha que ele diferencia. Por exemplo, se eu quiser trocar esse useState para useEffect sem encostar no meu mouse, considerando que o meu cursor está aqui em cima, eu simplesmente ou aperto o teclado, o atalho que eu configurar, ou digito Jump Word, e agora eu digito BI, que é exatamente o que está aqui, ó, BI do useState. Ó. Então meu cursor está aqui em cima, eu vou digitar BI, peraí, deixa eu colocar de novo aqui, ó, BI, pronto, meu cursor veio parar aqui, eu consigo digitar. Isso tudo sem mexer no mouse. Então se você gosta de otimizar os seus dedos ali para você só utilizar o teclado, utilizar mais mouse, ou você trabalha bastante com touchpad, é uma extensãozinha ótima para você ficar trocando de lugar do seu código. Por exemplo, eu vou alterar lá o PenseApp na linha 27 agora. Então vem Jump Word, digito BX, estou aqui e já consigo alterar. Como eu tenho o auto rename tag da extensão instalada, ele troca de cima e troca de baixo. Então fica muito, 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 muito produtivo aqui o nosso trabalho. A próxima extensãozinha, eu acho uma extensãozinha fantástica, eu considero ela muito, muito, muito boa, que é a extensão de Autopreserve, deixa eu ver o nomezinho certo aqui dela, é a extensão de Autopreserve, deixa eu ver minha colinha, é o Multiple Cursor Case, essa daqui mesmo, essa extensãozinha. Opa, essa não. Essa extensãozinha aqui mesmo. Então, basicamente, como aqui mostra no exemplo, ó,
quando eu uso os múltiplos cursores, essa funcionalidade do TypeScript, se a gente não, do TypeScript não, do VS Code, se a gente não tem essa extensãozinha, o que vai acontecer? Cada vez que a gente alterar um arquivo meu, por exemplo, a PenseApp. PenseApp está presente em vários lugares da minha aplicação, estão vendo? Só que aqui, ó, aqui está com P minúsculo e aqui está com P maiúsculo. Então, se eu tenho essa extensão atualizada, eu consigo renomear essas tags aqui, ó, apertando Command Shift L para selecionar todas, ou Ctrl Shift P, ou Ctrl Shift L no Windows e Mac, no Windows e Linux para selecionar todas. Então, se eu quiser trocar de PenseApp para, não sei, chamar de VS Code, olha que legal, ele manteve todas que estavam com a letra maiúscula ativa, porém a que estava com a letra minúscula ele manteve ativa aqui também. Então, só para a gente ver isso daqui funcionando de novo, ó, se esse VS Code aqui for minúsculo e esse daqui maiúsculo, se eu selecionar esse primeiro, apertar Ctrl Shift L e trocar para, sei lá, chamar de GitHub, olha que legal, ele mantém o case. Então ele preservou que esse daqui estava minúsculo e os outros que estavam maiúsculo ele manteve o case. Isso é legal para quando a gente trabalha com o React, que a gente tem normalmente nome de componentes com a letra maiúscula e outros lugares da minha aplicação como nome de variáveis com letra minúscula, né? Daí ele não acaba não confundindo. A outra extensão que é maravilhosa também é uma extensão que chama QuickType. Essa extensão aqui eu considero ela obrigatória para qualquer um que trabalha com JavaScript, qualquer outra linguagem tipada, que ela transforma para a gente qualquer JSON válido em interfaces de qualquer linguagem, né? No caso aqui eu vou mostrar em TypeScript, mas ele funciona para qualquer um. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando aqui com uma API e a gente precisa criar as interfaces para ela, né? A gente não vai ficar na mão, mapeando, falar, tem uma rede de habilidades, que tem uma habilidade tal, que tem name URL. Não. A gente simplesmente pode pegar o retorno dessa API aqui, ó, copiar ele inteiro, ó, todo esse código, acessar o nosso VS Code aqui, colar o nosso código aqui, digitar Ctrl Shift P, o comando Shift P, e colocar aqui QuickType for JSON. E olha que legal, milagrosamente ele transforma isso daqui em extensões válidas de TypeScript para a gente utilizar no nosso código. Isso daqui é só um exemplo, tá? Ele funciona para Golang, funciona para Swift, ele funciona para muitas linguagens. Então é uma excelente linguagem, ela é maravilhosa, eu uso ela todos os dias e ela é obrigatória você ter instalada na sua máquina. A próxima extensão muito bacana aqui que a gente pode utilizar também é a To-Do Highlight. Então, quando a gente cria um To-Do, significa que a gente precisa fazer alguma coisa na nossa aplicação em algum momento. E o highlight aqui da tela, ele coloca um botãozinho aqui, ele dá um destaque pra gente lembrar que, pô, tem coisa a ser feita aqui. Inclusive, eu não sei se essa daqui, ó, ela vai listar pra gente todas onde tem os to-dos a serem feitos, e pode ser também o all, o to-do e o fix-me, né? No caso, são só esses dois. Então, to-do é uma coisa que eu preciso fazer e o fix-me é uma coisa que eu preciso arrumar. Olha que legal. Então, ele dá um destaque aqui pra gente e depois ele lista as coisas que a gente precisa fazer para nós mesmos não esquecer. Então, é só um lembretezinho ali. Uma outra que eu acho fantástica também é uma extensão que chama Turbo. Se vocês verem aqui, colocar Turbo. Essa extensãozinha aqui do foguetinho. Então a gente pode clicar e selecionar qualquer palavra e digitar Ctrl Shift P ou Command Shift P e digitar Turbo Console Log, Display Log Message. E o que ele faz? Ele pega o nome da variável, coloca pra gente qual arquivo a gente está, qual que é o nome do nosso arquivo, qual linha, o nome da variável e depois coloca na variável em forma de console log. Quando a gente quer ver alguma coisa através do log, para a gente não ter que ficar escrevendo, ó, a gente consegue colocar basicamente o turbo em qualquer variável que a gente quiser. Isso aqui, meu amigo, ela é uma mão na roda aqui para quando a gente não quer subir um debugger, um breakpoint da vida. Então, fica muito legal da gente ver no console o que está acontecendo ali, se for o caso. E para finalizar, uma extensãozinha que eu acho bem bacana aqui, que poucas pessoas usam, é quando a gente trabalha com React Styled Components. Tem uma extensãozinha que ele faz a formatação do Styled Components aqui para a gente ter a sintaxe e as cores conforme CSS, né? Então, para quem trabalha com React já ouviu falar em Styled Components. E basicamente, quando a gente usa o Styled Components, ele vai criar algo assim para a gente, né? Deixa eu colocar esse código aqui. Ele vai criar um carinha assim, styled.div, né? A gente coloca o nosso background color e
É isso aqui. Quando a gente faz o Styled Components sem a extensão, ele fica desse jeito. Então ele fica como se fosse uma string, né, sem formatação e sem nada. Com o Styled Components, ele vai formatar como se fosse um CSS padrão. E para finalizar, eu acho que essa extensãozinha é legal, que é a Color Picker, que a gente consegue, baseado em qualquer hashtag, qualquer hexadecimal que ele tiver aqui, que represente uma color, eu consigo ver qual cor é e até fazer a troca dela, né? Providenciar a troca. Então é uma extensão que funciona muito legal, é muito bacana de vocês utilizarem também. Lembrando que todos os links de todas as extensões mostradas aqui estão na descrição desse vídeo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Realmente, eu acredito que você deva ter todas instaladas e utilizar diariamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no joinha, deixar o like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!